A plenitude dos tempos. No cumprimento dos tempos designados, Deus enviou seu Filho para redimir aqueles que estavam sob a lei, a fim de conceder-nos a adoção como filhos. A promessa da vinda do Salvador remonta aos tempos do Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez essa promessa, ansiaram pelo seu cumprimento imediato. Com esperança, receberão o nascimento de seu primogênito, imaginando que ele seria o libertador. No entanto, a concretização da promessa foi adiada. Aqueles que inicialmente cumpriram a promessa faleceram sem testemunhar o seu cumprimento. Desde os dias de Enoque, a promessa foi reiterada por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a expectativa de sua chegada. Mas ele ainda não aparecia. A profecia de Daniel revelou o tempo do advento de Salvador, mas nem todos compreendiam corretamente essa mensagem. Século após século se passou, enquanto as vozes dos profetas silenciavam. A opressão prevaleceu sobre Israel, levando muitos a temer que a nunca se cumprisse. No entanto, os desígnios de Deus seguiram seu curso, sem pressa ou atraso. Deus havia revelado a Abraão o futuro de servidão de Israel no Egito, bem como a duração de sua peregrinação, estipulando 400 anos. Eles sairão depois com grandes riquezas. Contra essa palavra, os esforços do império de Faraó foram em vão. Naquele mesmo dia, conforme prometido, todos os exércitos do Senhor sairão da terra do Egito. Assim, nos planos divinos, o momento da vinda de Cristo foi determinado. Quando o grande relógio do tempo soou, Jesus nasceu em Belém. Quando a plenitude do tempo se cumpriu, Deus enviou seu Filho. A providência havia guiado os eventos das nações, orquestrando o curso das influências humanas, até que o mundo estava preparado para a chegada a Salvador. As nações estavam unificadas sob um único governo. Uma língua predominante era amplamente reconhecida como a linguagem literária. Judeus de várias partes do mundo se reuniram em Jerusalém para festas anuais, e ao retornarem às suas terras de origem, espalharam as notícias sobre a vinda do Messias. Nessa época, os sistemas religiosos pagãos estavam enfraquecendo, incapazes de comer como almas sedentas por uma fé genuína. Apesar da aparente distância da verdade, havia corações ansiosos por luz, desejosos de conhecer o Deus vivo e ter certeza de uma vida além da morte. À medida que Israel se afastava de Deus, sua fé enfraquecia e a esperança de um futuro luminoso diminuía. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Para muitos, a morte era um mistério terrível e o futuro um enigma. Não eram apenas as mães de Belém que choravam. Toda a humanidade clamava, expressando sua dor e lamento. Homens aguardavam ansiosamente o libertador, aquele que dissiparia as trevas e revelaria os mistérios do porvir. Fora do povo judeu, havia indivíduos que previam a vinda de um mestre. Esses buscadores da verdade foram inspirados e tocados pelo Espírito, profetizando a chegada de um libertador. Um após outro, como estrelas em um céu noturno, esses mestres felizes, despertando a esperança nas mentes de muitos no mundo gentil. As Escrituras foram traduzidas para o grego, a língua dominante no Império Romano, por séculos. Os estavam esperando em diversos lugares, e sua espera do Messias era compartilhada em parte pelos gentios. Entre aqueles que eram chamados de pagãos pelos judeus, havia pessoas que entendiam melhor as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias do que os próprios mestres de Israel. Alguns aguardavam o libertador do pecado, enquanto os filósofos estudavam profundamente os costumes hebraicos. No entanto, a hipocrisia dos líderes religiosos judaicos havia impedido a disseminação do verdadeiro conhecimento. Era necessário que o verdadeiro intérprete chegasse, alguém que explicasse os significados ocultos. Por meio da natureza, símbolos, patriarcas e profetas, Deus havia se comunicado com a humanidade. As lições aprenderam a ser ensinadas usando a linguagem humana. O mensageiro do pacto tinha que falar, suas palavras claras e compreensíveis. Cristo veio para separar a verdade do ruído das expressões humanas que a haviam obscurecido. Os princípios do governo divino e o plano de redenção precisavam ser explicados com clareza. As lições do Antigo Testamento precisavam ser personalizadas em sua plenitude. Mesmo enquanto a fé de Israel enfraquecia, algumas almas fiéis mantinham viva a esperança na promessa. Fortalecidos pela certeza transmitidos por Moisés, esperando o dom do profeta prometido,
aquele a quem ouviriam em tudo o que dissesse. Havia uma presença generalizada de um poderoso príncipe que estabeleceria seu reinado em Israel e seria um libertador para as nações. Chegou o momento da plenitude dos tempos. A humanidade, degradada pelo pecado ao longo dos séculos, clamava por um redentor. Satanás havia trabalhado para criar uma barreira insuperável entre a terra e o céu, buscando extinguir o amor de Deus pela humanidade e levá-lo a abandonar o mundo. No entanto, ao optar por destruir o mundo, Deus enviou seu Filho para salvá-lo. Enquanto as sombras do pecado se espalhavam sobre o mundo, o Filho de Deus viu o sofrimento e a miséria da humanidade. Ele viu como os seres humanos se tornaram vítimas da crueldade, enquanto Satanás esperava triunfar. Cristo veio para restaurar a imagem de Deus no homem. Então, veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expulsar os demônios que estavam dominados à vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com sua própria glória.